Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Você que está pela primeira vez, fique até o final e, se possível, inscreva no meu canal. Acione o sino para receber as notificações. Você também que já está como membro, reavalie o sino para que as notificações possam chegar para você todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo em temática sistematizada, tá bom? Quero glorificar a Deus por todos os nossos inscritos e fazer aquele apelo de sempre aqui no vídeo: não só assista, seja um instrumento, colabore, né? Faça com que o YouTube, através desse like, entenda que os vídeos estão sendo bons, importantes e proveitosos para você que está assistindo, tá bom? Amo muito vocês, um grande abraço a todos os meus inscritos, a você que está aqui no nosso canal pela primeira vez também seja bem-vindo, continua conosco, fique até o final, como eu digo, e deixa aquele like consagrado, aquele like ungido, aquele like abençoado, tá bom? Hoje eu tenho uma temática, já pega caderno, bíblia, caneta e vamos juntos para as anotações do assunto em pauta a partir de agora, tá bom? Para o nosso contexto de exegese, para o nosso contexto de interpretação, eu vou falar hoje sobre uma linguística do grego, tá? Uma linguística do grego, que é justamente a palavra opsônia, tá? Mas antes disso eu quero ler um texto, porque nós falamos no outro vídeo sobre a charisma, né? Charisma e charismata. E hoje, falando em continuidade aquele vídeo sobre o dom gratuito, né? O charis, que é a graça do Senhor, o dom gratuito, eu quero continuar não falando o mesmo assunto, mas partilhando com mais profundidade esse charis, que ele está atrelado à resposta do opsônio, que é justamente o assunto que nós vamos falar, opsônia. Vamos ler então Romanos, pega a sua Bíblia e nós vamos ler Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, tá bom? 6, versículo... Peraí, vamos corrigir isso. Romanos 6, versículo de número 26, tá bom? Você que já tem a sua Bíblia, vamos ler para a gente entender essa contraproposta do charis, tá bom? Diz assim o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o charis, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna, tá? Mas o charis é de Deus a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos esta palavra de Romanos empregando que a resposta de Deus para o salário do pecado, sendo a morte, é o charis, esse dom gratuito de Deus. É um favor imerecível, como eu já disse no outro vídeo, e ele é a resposta de uma condenação que fora veredita ao homem. Ela, por meio do pecado, ela condenou o homem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, o salário, o pagamento, o valor aqui é o que nós vamos acentuar como a nossa temática, tá? Justamente porque esta palavra salário aqui do pecado, ela vem da palavra opsônia, no grego, opsônia, que é justamente dinheiro para comprar carne, para comprar alimento. É uma condição de pagamento. Inclusive essa expressão, ela também é abordada por William Barclay, que fala justamente que era o pagamento do soldado, né? Então, o pagamento do soldado, ou por que não falar na época dos imperadores, da época que quando alguém se tornava escravo ou realmente tinha que ser vendido, ele era então
comprado, né, nessa expressão opsônia. Então, logo entendendo, pastor, o que é opsônia? Opsiona é o salário, é o pagamento. Logo, Paulo está dizendo, o opsônia do pecado é a morte. O pagamento, o valor que o pecado ele nos dá é a morte. Então a morte é o salário, a morte é o pagamento, a morte, e eu não digo aqui morte física, não digo aqui morte espiritual, porque essas também é preocupante, sim, mas a pior é a morte eterna, é a morte de condenação eterna. Então, todas as vezes que nós estamos envoltos, estamos mergulhados, todas as vezes que nós se prendemos e se tornamos escravo do pecado, alimentando uma vida de pecado, uma vida degradada ao Senhor, uma vida completamente errada diante de Deus, na desobediência, pecando, o nosso salário vai ser a morte. O opsônia é o pagamento, a morte é o opsônia, tá? Então a morte eterna aqui é elaborado como opsônia. Em contraproposta disto, nós vamos ter, na verdade, essa palavra charisma, que é a resposta para opsônia. É o pagamento do pecado sendo a morte, logo o charisma, ele traz justamente aqui a resposta de vida eterna. Inclusive, como eu já disse, quando os imperadores eles pegavam aquele escravo, era pago mediante a uma escravidão ali, e sujeitos a trabalhar em que serviço fosse dado, né? Então era uma vida praticamente de maldição. Então aquilo era um opsônia, era um pagamento para ser escravo, para ser judiado, para não ter mais direito à sua vida no sentido da sua liberdade profissional e tudo que pudesse sentir em liberdade no conceito de humanidade, socialidade. Porém aqui esse charisma ele vem do donativo. Donativo era justamente um presente, né? Era um presente, era justamente os imperadores, quando alguém ia para a guerra e voltava vitorioso, principalmente os grandes generais que ganhavam as suas guerras e vinham vitoriosos, talvez com a cabeça dos inimigos na mão, ou com a bandeira da outra nação na mão, ou enfim, vinha com a fama da vitória. Eles eram chamados diante do imperador e recebiam o charisma, que era na verdade um donativum, aqui em contraproposta do opsônia, né, que aqui é um presente. E por que eu estou talvez trabalhando isso aqui neste vídeo rápido e preciso? Porque são palavras na linguística do grego que nos esclarecem o texto que é inserido, né, dentro das escrituras sagradas. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo no capítulo 6 e versículo 23 aos Romanos, a igreja de Roma, falando que o opsônia, né, o pagamento aqui, o pagamento, o salário, o pagamento do pecado, né, de uma vida de pecado, é a morte eterna. Tá? Então esse opsônia é justamente pagamento, é o salário, é o que você vai receber de forma inegociável. Não tem como negociar este pagamento, esse direito de receber pelas suas atitudes de pecado, né? Por isso que é importante entender o que diz o apóstolo João, sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz assim: se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, né? Então, esse sangue de Jesus é poderoso para aniquilar totalmente esse opsônia, esse pagamento de uma vida de pecado, em exercício de pecado, já que uma vez a graça, o charis, né, que seria o donativo, aqui um presente dado para nós, né, enquanto seremos
condenados à morte eterna por termos uma vida de pecado, seria o opsônia, Cristo está oferecendo um presente gratuito, que não existe valores humanos, né? Não existe aqui condições financeiras que possa pagar. Isso é um presente de Deus. Deus está dizendo, ó, eu estou presenteando aqueles que voltaram intactos, gritando vitória diante dos adversários. Dentro dessa ilustração de imperador majoritária aqui, eu quero deixar que todos aqueles que acreditam em Cristo, abraçam a mensagem da cruz, vivem voltado a Deus, passam a crer no sacrifício de Jesus, venceram seus inimigos e são merecedores, com certeza, desta graça. Ainda porque esta graça nos alcança por meio da fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você foi transformado, você foi alcançado com um presente, né, que não se paga com nada. Você pode fazer o que quiser, isso é um presente dado por Deus, a graça ela é dada, você pode adquirir ela, mas mediante a fé. A fé é uma resposta do ser humano a este presente. É uma forma de agradecer, dizer, Senhor, eu agradeço por o Senhor me tirar da cadeira de réu e me colocar de pé, justificado, de volta à integridade desse contexto de intimidade com o Senhor. Então, essa temática fala sobre justamente esse contexto, né, do salário do pecado, que é a morte, Romanos 6:23, que é justamente o opsônia, né? Opsônia é o nosso tema aqui, tá? Opsônia é o salário. Na contraproposta nós temos o charisma, um presente de Deus, tá? Eu sempre gosto de ressaltar isso, que é claro que não é por obras, não é por dinheiro, não é por gestos, não é por atitudes, não é por ser bonzinho ou não ser bonzinho que somos salvos, né? Isso é um presente de Deus, Ele nos presenteou isso. Porém, o texto é bem claro em dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é charisma de Deus, é um presente de Deus. Então, o que é presente de Deus é a graça. A fé é uma resposta de gratidão, é uma resposta de aceitação, é uma resposta como aconteceu com o jovem rico. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, se você quiser vir, é um presente, estou te dando, você não vai precisar, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, né? Então, como disse Jesus para aquela mulher adúltera, aonde é que estão os teus acusadores? Ela disse, olha, eles tudo foram embora, e eu estou aqui para ver qual é a sua palavra final, mestre. Jesus disse, mulher, vai em paz e não peques mais, tá? Então, é uma decisão, né? Você agradece por meio, eu acredito, a Bíblia diz assim, aquele que crê já está justificado, mas aquele que não crê já está condenado. Então, o crer aqui é justamente a gratidão. Então, opsônia é o salário do pecado. O charisma é a contraproposta, que é o presente que nós recebemos de Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Gente, eu falei acerca desse assunto, mostrando linguisticamente, principalmente no grego aqui, o teor, né, dentro de umas expressões figurativas, como o do grande imperador que eu mostrei, né, que ele pegava os escravos e diziam, a partir de agora vocês foram comprados e não tem mais domínio sobre as vossas vontades, agora tudo é o nosso
comando aqui, né? Vocês vão obedecer tudo. Então era uma vida de maldição, porque eles não tinham direito para nada, né? Então assim também acontecia com os imperadores, quando os generais, os grandes soldados venciam a batalha e vinham vivos, mostrando a sua vitória, e eles recebiam um donativo, que era o charisma, era um presente, era o, né? E aqui é justamente o dom gratuito, tá? É o favor imerecido de Deus, é um presente que Deus dá. Deus olha para o pecador, que está no opsônia, né, para receber o opsônia, que é a morte. Ele está ali, já pronto para receber o salário que a ele lhe compete, pela sua vida desgraçada, atolada na lama do pecado. Ele está ali e de repente o Senhor chega e oferece para ele um presente, a sua graça, né? Então eu não estou falando aqui justamente de graça comum, né? Não estou falando de graça comum, estou falando da graça no sentido de ser alcançado, né? Então esta graça é aquela que você é alcançado quando você escolhe, decide ouvir a voz de Deus, né? Você decide ouvir, né? Então a Bíblia diz até que nenhuma condenação há, Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque eu decidi receber esse presente, que se eu tivesse que pagar, nem mesmo morrendo, nem mesmo dando meu sangue, a minha vida, eu pagaria, né? Porque não há possibilidade de nenhum ser humano fazer nada para negociar, para pagar esse sacrifício de Jesus Cristo por nós. Esse é um sacrifício que veio para nós, gratuito, né? Jesus já ofereceu gratuito, por isso que até eu abro um leque aqui para dizer, muitas igrejas hoje vendendo, negociando o que é de graça. Jesus deu isso, foi ele que morreu. Estão vendendo o sangue que ele derramou, estão vendendo o sofrimento do Calvário que ele passou, estão vendendo o beijo de Judas que ele levou, estão vendendo o negar de Pedro que ele levou, estão vendendo, né? Estão vendendo o sacrifício em um todo e o grande amor de Deus que deu o seu Filho, que é a supremacia, né, suprema de todo esse contexto, o amor de Deus incomparável, incondicional. E eles estão vendendo, estão negociando, fazendo das igrejas barganhas, né? E nós estamos aí para dizer a você que esse opsônia, esse salário do pecado, que é a morte, ele está em confronto todos os dias com um grande presente chamado charisma, que é o dom do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que crer e aceita e abraça, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, ajuda o pastor, não só assista, deixa o like, seja uma ferramenta de Deus aqui conosco. Um grande abraço aos nossos inscritos e até o próximo vídeo. Opsônia, o salário do pecado é a morte. Deus abençoe, até o próximo vídeo.